Eu vou te interromper rapidamente porque Augusto Cury está falando agora. Vamos lá. Não tem letramento, não aprenderam adequadamente matemática e línguas. E não aprender matemática pode condenar uma pessoa a não ter gestão financeira e pensamento lógico. Isso compromete a vida toda. E não aprender línguas, isso dificulta a autonomia, o debate de ideias e a consciência crítica. Eu queria perguntar por que ele é alguém de esquerda, a minha mente é capitalista, meu coração é social. Por que ele é alguém que tem um coração social, não resolveu essa equação até hoje? Eu queria perguntar também o que eles estão fazendo com 6,7 milhões de jovens que nem trabalham e nem estudam no Brasil. Sabiam disso? E sabiam disso que as mulheres pagam 4% de juros a mais que os homens, embora elas sejam melhores pagadoras? O que o Banco Central está fazendo? Eu queria também questioná-lo como é que pode. Este ano foram 92 bilhões de déficit. O governo gastou mais do que arrecadou. No ano passado foram 1 trilhão e 140 bilhões só para rolar a dívida federal. E cada criança nasce devendo 50 mil reais no país, pagando juros de 20% em média. Como é que pode? Eu avaliei, eu fiquei muito feliz porque eu pude colocar as minhas ideias no debate, tá? Mas honestamente dizendo, valeu a pena, mas honestamente dizendo, valeu a pena para nós e para a bolha. O Brasil virou quase que uma religião. Não existe direita e esquerda em 90% das dores humanas. As dores, a dor da mulher que é morta, a dor do jovem que não tem mais prazer de estudar porque os currículos são jurássicos, a dor do professor que não tem mais autoridade, a dor do empreendedor que tem uma lucratividade de 5% e paga 20% ao ano para o custeio, seja da lavoura, da agricultura ou seja do comércio. Isso não é de direita ou de esquerda, nunca foi. Mentiram para nós, estão mentindo para o mundo. A Europa está em colapso, está uma guerra de ideologias sem perceber que os problemas mais importantes não são resolvidos também na América Latina e na América do Norte. Então estou indignado com isso. Valeu a pena para nós. Mas se as pessoas não fizerem vídeos de apoio nas redes sociais, se considera que eu sou digno, não vence essa bolha. Número 1, por causa da ditadura do algoritmo. Número 2, porque eles gastam mais de 30 milhões de reais por mês para impulsionar suas imagens. O candidato Augusto Cury repetiu esse discurso da polarização antes, durante e depois, agora ao conversar novamente com os jornalistas. Vamos arrematar então com a fala ali do nosso Roberto Mota e depois continuar o debate aqui no estúdio. Vai lá, Roberto Mota, desculpe interrompê-lo, Augusto Cury estava falando. Não, e foi bom para ilustrar o ponto que eu justamente estava fazendo, né? Eu estava dizendo aqui que o Renan foi o melhor, porque o Caiado não apresentou nada de novo e o Augusto Cury foi péssimo, foi uma enorme decepção. Uma pessoa muito conhecida, um autor com 42 milhões de livros vendidos no mundo inteiro. Falou como se estivesse numa sala de aula, enfileirou chavões, pagou pedágio ideológico para a esquerda, ao mesmo tempo em que dizia que essa coisa de esquerda e direita era besteira, repetiu vários slogans, vários chavões da esquerda, tá? Então, eu acho que o resumo do debate é que realmente o melhor de todos foi o Renan, muito bem articulado. Agora, o seu gestual e o seu tom de voz demonstraram um pouco de nervosismo. É bom observar. Eu não vi o Renan sorrindo uma única vez durante esse debate. Enquanto, por exemplo, Ronaldo Caiado, várias das respostas ele começou a dar com um sorriso no rosto. Essas pequenas coisas relativas à imagem de quem está se apresentando ali têm muita importância. Exatamente, Roberto Mota. Ronaldo Caiado que sorriu até demais em determinado momento. E aí, Jess Peixoto, eu quero justamente trazer um pouco de Ronaldo Caiado para o nosso debate, utilizando esse dado que foi colocado aqui pela nossa Denise Campos de Toledo sobre um envelhecimento do eleitorado que talvez não se conecte necessariamente com a estratégia de Renan Santos, que
colaria na estratégia de Ronaldo Caiado, mas que encontrou um Ronaldo Caiado sorridente demais e contundente de menos? Então, eu tenho dificuldade de ver que o eleitor mais velho também não gosta de agressividade, porque no meu país, presidentes, historicamente, foram muito agressivos, né? Há pouco, Marcília mencionava Collor, nós tivemos Varre Vassourinha, nós tivemos figuras que, ao longo do tempo, tiveram uma comunicação assertiva Getúlio, e até em muitos momentos, uma comunicação que ela pegava elementos físicos para satirizar os demais. Nós vimos aqui em São Paulo uma ascensão de Pablo Marçal, nós vemos a forma como o próprio Lula se comunica em relação a Fernando Henrique Cardoso, José Serra e toda a turma do PSDB, que surpreendentemente ele culpa até hoje pelos programas de governo mesmo, já tendo ficado no poder mais de 20 anos. Então, eu acho que é muito mais sobre autenticidade. Na época de eleição, a palavra do político perde pelo menos 60% do seu valor usual, que já é baixo. Quando alguém se mostra autêntico, sincero, e por que não usar a palavra até fora do script, fora ali de um roteiro, isso causa nas pessoas uma sensação de verdade. Jair Bolsonaro se tornou presidente assim. Quando nós olhamos para isso, eu acho que esse eleitorado pode ou não receber bem a figura de Renan, mas eu diria que Renan tem como ponto principal uma candidatura que é totalmente fora de uma bolha. Se Renan fechar essa eleição com 10% dos votos, isso já é estrondoso. Aqui ele está competindo com dois grandes governadores do estado de Goiás e de Minas Gerais e eles já aparecem em algumas pesquisas à frente deles. Então, eu vejo que o ponto principal acaba sendo surgir como uma nova liderança. A figura de Ronaldo Caiado tem muita credibilidade e respeito. Eu sou goiana, eu vivi um Goiás pós e antes Ronaldo Caiado. E eu sinto falta dele retomar os pontos que mais são fortes no governo dele. E aqui é a questão da segurança. O que Ronaldo Caiado foi apto a fazer na segurança do estado de Goiás é genuinamente estrondoso. Ele não soube endereçar isso bem no debate e trazer talvez os seus pontos mais fortes. Não sei bem a razão, se é uma estratégia, ele teve uma troca de marqueteiro aí recente, Paulo Vasconcelos deixou a equipe e ele está com uma nova coordenação. Não sei se tentaram fazer um Caiado mais soft, um Caiado assim mais leve, um Caiado mais good vibes, como você bem mencionou, mas eu diria que o Caiado que o goiano conhece é o Caiado que deveria ter ido nesse debate de hoje e infelizmente não compareceu. O que foi, Denise? Caiado Paz e Amor? Caiado Paz e Amor em vez de Caiado Xerifão, né? Exatamente. Não era a questão da contundência, Jéssica, que eu colocava, é a propriedade do Renan e o público, como ele fala, as pessoas vão olhar para ele e falar, olha, o alerta que ele deu, as irregularidades de um, de outro, tenho que prestar atenção nisso, mas não a ponto de convencer a votar. Eu acho que uma boa parte do eleitorado olha para ele e fala, ele é um moleque, ele não tem experiência. Ele chama atenção para o que está errado, isso pode levar o eleitor a repensar posições, e aí eu acho que Flávio Bolsonaro sai perdendo, porque ele se coloca, o próprio Renan, como um candidato de direita, então ele pode cutucar mais esse eleitor que estaria ao lado do Flávio, porque ele chama atenção para irregularidades dos dois lados. Agora, não a ponto de convencer uma fatia maior do eleitorado a votar nele. Interessante, Denise, falar, Ellen. É um bastidor, na verdade, sobre o Renan, que acho que traduz muito o que a Denise está pontuando aqui. A gente tem um eleitorado que é majoritariamente femininos, 52% do nosso eleitorado são mulheres adultas, né? O Renan, como outros candidatos, saiu à procura de muitos economistas consagrados, respeitados, muito ouvidos por todas as campanhas. E eu sei de bastidor que ele ouviu de um desses economistas, alguns meses atrás, assim, olha, você quer ser presidente do Brasil, não dá pra você ficar andando de tênis e camiseta aqui todo dia e aparecendo nas redes sociais assim. E vocês viram como ele se apresentou hoje, né? Ele ouve. Ele sabe que a forma importa. Nós estamos aqui discutindo desde o início do nosso pós-debate a forma. Ninguém falou sobre o que estava lá.